A gente se conheceu no período da pandemia e por intermédio de um amigo que nós temos em comum, o José Braz. O José Braz, ele mora em São Paulo, enfim, e são praticamente vizinhos ali, pelo que o Tom me falou, né, que eles moram em bairros próximos ali, vizinhos. E nessa ocasião, nesse momento da pandemia, essa coisa das ligações de vídeo, elas ganharam muita força, né? Muita. E aí o Braz fez uma ligação de vídeo comigo, e o Tom estava nessa ligação. Inclusive o meu pai também acabou entrando nessa ligação, enfim, foi um encontro virtual ali. Então eu conheci o Tom virtualmente, né, primeiro. E aí foi interessante porque o José Braz, esse nosso amigo em comum, e outros, na verdade, que eu conheci, inclusive, também por intermédio do José Braz, sempre falaram do Tom, sempre falaram da simpatia, da musicalidade, da coisa de estar ali fazendo música nas reuniões, nos encontros, enfim. E eles sempre falam, pô, você precisa conhecer o Tom precisa te conhecer, vocês precisam se ver, o cara também, enfim, fazendo vários elogios em relação ao Tom. Aí, nessa ligação de vídeo, a gente ali já começou a falar um pouco de música, e eu estava com instrumento também, aí eu comecei a fazer um som ali, mostrando alguma coisa, alguma música, algum chorinho, que eu também gosto de tocar, choro, né? Enfim, eu sei que ali eu já vi, assim, né, uma simpatia, um sorriso no Tom, que é muito característico dele, né? Então foi um encontro assim, a gente já deu início a uma parceria, uma amizade ali, ainda que virtual naquele momento, mas que a gente sabia que seria duradoura, né? Seria para sempre. Bacana. Vale um parênteses, assim, que o Tom, ele é de fato um cara muito musical, né? E é uma música que me interessa, é uma música que me agrada, é uma fatia desse bolo amplo que é a música que me interessa bastante, né? Eu gosto muito porque a gente vê no Tom que ele tem um conhecimento do samba que era feito antigamente, dessa geração Cacique de Ramos, que gerou que criou todos esses artistas que são referências hoje, né, que são divisores de águas aí, né, desde essa época, e a gente vê que o Tom tem isso, mas o Tom não ficou só nisso, né, ele não ficou só lá atrás, assim, né, a gente percebe no Tom uma mistura, né, da coisa mais tradicional um pouco com a coisa mais moderna, mais atual, mais sofisticada, enfim, né? A gente vê isso nas composições, vê isso no jeito de cantar, Então assim, esse trabalho é um trabalho, o Tom como produto é um produto que me interessa profissionalmente, né? Eu gosto, enfim, admiro o Tom como produto, né? Bom, a gente começou nos nossos papos aí por telefone, WhatsApp, e eu cada vez mais conhecendo o Tom e acompanhando também assim a trajetória, a correria e a dedicação, né, dele com o trabalho, me mandando algumas músicas para que eu mostrasse alguns artistas que eu produzo, enfim. E com isso a gente vai conhecendo cada vez mais o artista, né? A gente começou agora a falar sobre isso, e dessa vez foi porque assim, a gente já vinha falando desse trabalho há bastante tempo, né? Tinha ocorrido uma outra oportunidade que nós achamos que esse trabalho sairia numa outra ocasião, acabou não acontecendo, né, naquele momento, mas foi uma coisa que de fato ficou ainda no radar dele, de a gente fazer um trabalho junto, e também no meu, né? Isso acabou acontecendo agora, então a gente está se falando aí há mais ou menos... Qual foi o dia que vocês vieram aqui no Rio? O dia ou o mês, enfim. De julho, né? Eu tava junho ou julho? Julho. Eu tô produzindo um álbum do Diogo Nogueira, e aí o Tom me ligou e falou, irmão,
Então, eu queria botar aquele projeto em prática. Vamos gravar, vamos fazer e tal. E eu, assim, no olho do furacão ali, com outros projetos em andamento, ele falou, eu tô indo pro Rio, amanhã ou depois e tal, pra gente se encontrar. E aí vieram, né? Veio ele, veio o Paulinho Fuleiro e tal. Você também veio, né? O Ítalo também veio. E a gente... Eu, por conta da minha correria de estúdio, eles acabaram indo lá encontrar comigo no estúdio, né? E lá a gente trocou a primeira ideia, primeiro papo assim, presencial em relação a isso, né? E aí, enfim, a gente percebeu ali que ali a gente estaria startando um projeto de fato, né? Finalmente, a gente estaria colocando a mão na massa, né? Então, a gente escolhemos esse repertório, ele já chegou com boa parte desse material já com uma certa identificação com essas músicas, né? Eu também me identifiquei. Algumas que eu achei que fugiriam um pouco daquele primeiro momento, daquele perfil assim que eu imaginava. Claro que eu tive uma certeza maior com o passar dos dias, enfim, o contato para entender mais qual era a proposta, qual era a intenção. Trouxe algumas coisas em relação à composição também, sugeri a ele, umas ficaram, outras não, a gente chegou, é sempre difícil, né? A real é que escolher repertório é sempre difícil. A gente escolhe, aí a gente se apega e fica ali com uma margem de 2, 3, assim, que estão ali, que não podem estar, enfim, aí ter que cortar alguma coisa boa é sempre difícil. Agora, por outro lado, o artista tem isso, né, que uma música que a gente não grava num determinado momento, ela não está totalmente descartada, morta, né? O artista, na verdade, ele vive criando, né? Ele vive produzindo, e isso, na verdade, está sempre rodeando a gente, né? Essas músicas e tudo. Então, a gente conhece muitas situações que o artista fala, pô, ainda vou gravar essa música, ainda vou fazer um trabalho com essa. E, de fato, isso acontece. A gente chegou num número, né? De músicas. Tem 3 músicas do Tom, né? É pra sambar, dramaturgia e Você Meu Tchan. E aí a música Você Meu Tchan entrou assim, tipo, aos 44 do segundo tempo. E foi ótimo, foi um acerto, tinha que ser ela, enfim. Então a escolha foi essa, assim, né? Esse processo de escolha é meio assim, ouvindo junto, a gente fez ligações de vídeo, colocava para tocar, a gente ouvia junto, via como é que isso despertava em cada um dos participantes ali, eu, o Paulinho Fuleiro e o Tom, trocando ideia, e o Tom sempre muito observador, muito solícito a nossas opiniões, enfim, é uma coisa que facilita a relação, né? Então, realmente é uma missão também difícil, né? Porque a gente tem inúmeros músicos assim de muita qualidade, enfim, é impressionante, né? E a gente gostaria de ter todos juntos no mesmo projeto, que ia ter uma orquestra de músicos, mas o que ajuda a gente nisso é exatamente essa coisa do conceito e da proposta, né? Como o Tom se mostrou um cara que tem essas influências, né? Que essas influências ajudaram a formar o artista, né? A gente também pensa em peças assim, músicos que também podem, na verdade, contribuir e deixar esses valores ainda mais evidentes, né? Na forma de tocar e tudo, enfim, é um músico que toca de forma moderna, mas tem um conhecimento do que aconteceu lá atrás, tem uma visão mais ampla, é um cara que sabe, na verdade, recuar a hora que tem que recuar, a hora que o artista ele precisa, de fato, desse lugar, desse espaço. Quando existe a possibilidade do músico chegar junto e dividir mais de perto esse lugar com o artista, esses caras também, eles têm essa percepção, né, de dosar bem isso. Então, é difícil, mas eu posso te garantir que os músicos que participaram do projeto do Tom, que estão participando,
são exatamente os músicos que eu pensei e que eu gostaria que estivessem. Porque é uma outra coisa que a gente fica refém também, porque músicos muito requisitados, nem sempre a gente tem a disponibilidade daquele músico que a gente gostaria que tivesse, né? Mas dessa vez, Papai do Céu ajudou mais uma vez, sempre, né? Ajuda sempre. Sempre. E aí a gente conseguiu, todos os músicos que eu convoquei, todos os músicos que eu convidei, puderam estar, né? A gente teve, caramba, a presença do maestro J. Moraes, né? Que é assim, tipo... Incrível. Uau. Assim, todos os músicos, como eu repeti, foram importantíssimos, mas o J é aquele nosso papa, né? Nossa referência aí, enfim. E a gente conseguiu ter ele, né? Foi isso, a gente adorou o projeto, a gente adorou o resultado, né? Das bases, enfim, tá sendo muito prazeroso, é muito prazeroso, né? O princípio acaba sendo um pouco mesmo, né? Assim, a gente realmente aqui no Rio, a gente tem estúdios assim, inclusive, que tem uma experiência com o samba, né? Porque essa coisa do samba, ela depende de um conhecimento técnico, né? Esses profissionais que fazem essa captação, que fazem essa parte técnica, de fato, da gravação, eles precisam ter um conhecimento em relação ao gênero, em relação aos instrumentos, ao timbre dos instrumentos, em relação à execução de cada músico, né? Porque tem um músico que, por exemplo, toca um instrumento de percussão e tem uma mão esquerda, por exemplo, no matantã, que é muito interessante, e aquilo precisa ser valorizado, né? Então, esse técnico, ele tem esse conhecimento, ele tem essa percepção, né? De extrair o melhor, né, de cada músico e de cada instrumento, né? E aí, a gente tem alguns estúdios aqui que temos, além do equipamento, temos profissionais que manjam disso, que conhecem isso, né? Mas assim, a companhia dos técnicos, que é um estúdio que a gente trabalha bastante, é um estúdio que tem muita história nisso, né? Apesar da companhia fazer de tudo, né? Gravar todos os gêneros, mas assim, o samba carioca tem não só carioca, porque eu acho que muita gente veio de outros lugares do Brasil, inclusive do mundo, para gravar aqui, mas com o samba, de fato, a companhia tem uma relação muito próxima, né? Muita coisa de sucesso saiu daqui, né? Esses corredores aí, se eles falassem, eles tinham história para contar, né? Eles têm histórias para contar. Então, é um estúdio que a gente pensa, na verdade, né? Se tratando de uma base de samba, a gente precisa de uma base cheia, ou seja, com os músicos tocando praticamente ao vivo ali juntos, né? E a gente consegue ter um resultado muito bom, rápido, porque são muitos músicos tocando juntos, não há necessidade de ficar nessa coisa da repetição. Quando o estúdio ele não oferece muito recurso e espaço físico, a gente consegue ter o resultado, mas a gente acaba demorando um pouco mais, né? Porque a gente precisa estar sempre gravando os instrumentos um por vez, ou enfim, a gente não tem essa mesma condição, né? Em alguns dos estúdios, né? Outros oferecem. A companhia é um desses que oferece. Num primeiro momento eu tinha feito contato aqui com a companhia, e aí no dia que a gente pretendia gravar a base, eles não tinham disponibilidade aqui. Como eu já havia convidado o Boris para tocar o contrabaixo, o Boris ofereceu o estúdio dele, né, que eu ainda não conhecia, ainda não tinha ido lá, estava devendo a minha visita lá a ele. Foi bom porque eu já fui lá conhecer e já fui tocar, né, já fui gravar, né? Produzir, exatamente. O Boris é um cara muito meu amigo, assim, um queridaço, um cara, enfim, a gente se conheceu no projeto do Sorriso Maroto, que eu fiz uns arranjos, e ele também tocou, ele também fez arranjos, né? E depois disso a gente sempre tá junto, né? Vira e mexe tem alguma coisa, algum projeto, sem contar os encontros em aeroportos e essas coisas todas, né?
Então o Boris facilitou muito as coisas, o Boris e a Cris, né? Falou, traz pra cá, você vai conhecer o estúdio, vem pra cá e tal. Enfim, claro, a gente não pensou duas vezes, né? Falou, na falta de disponibilidade da companhia, a gente grava essas bases lá, depois a gente mantém as datas que a companhia já tinha disponibilidade, né? Pra gente continuar gravando. Então foi isso que aconteceu. Eu queria também que o Tom conhecesse, foi ótimo porque ele conheceu o estúdio do Boris e a gente amou o estúdio, né? A gente teve um resultado assim muito satisfatório lá. Mas eu queria que o Tom conhecesse a companhia, né? Eu queria que ele gravasse nesse lugar onde tantos nomes da música mundial já passaram aqui, sabe? Já gravaram. Então eu queria que ele pisasse nesse lugar, eu queria que a história dele tenha isso, né? Essa informação, essa vivência. Então foi isso. Bacana. Eu não sabia qual seria o rendimento do Tom, porque pelo que eu pude perceber, assim, né? O Tom é um cara que tem muita estrada, mas é uma estrada que nunca tinha tido um direcionamento, assim, né? O Tom sempre trabalhou na noite, músico da correria, de fato, o que dá uma experiência muito grande para qualquer artista, né? Para qualquer músico, né? O Tom é um desses, né? E tudo no tempo de Deus, tudo na hora. Ele precisou desse tempo de estrada, de correria, para ele ter esse momento agora que a coisa está sendo mais lapidada e ele está direcionando o trabalho dele para um lugar, né? Para um caminho, né? Então, ontem foi surpreendente a gente gravando aqui, porque a gente ficou o dia todo, o Tom, assim, não tendo assim noites de sono, que são as ideais, porque para se gravar voz, num geral, é hidratação, sono e maçã. O cara tem que comer maçã para poder, enfim, né? Que facilita as coisas. Então essa é a recomendação que a gente dá para um cantor e dentre outros hábitos que a pessoa, outros cuidados que o artista tem que ter, né? O cantor. Mas o Tom nem estava nas melhores condições para ele, assim, de descanso e tal, para poder render o que eu esperava, né? Acabou que ele chegou aqui no final, falei, Tom, você quer gravar a voz, quer ver como é que é e tal, vamos ter uma experiência, vamos startar essa fase da voz? Aí ele, tal, não sei o que, vamos ver qual é e tal. Confesso assim que no momento aqui, ele, pelo fato de já ter se desgastado o dia inteiro, tava com a voz assim um pouco meio rouca, meio, sabe, com a gente percebendo ali um pouco de pigarro e tudo. Falei, bom, vamos ver. Bom, ele entrou ali, cara, ele precisou de 5 minutos para fazer um aquecimento que ele fez na voz. Foi ele no microfone e saiu cantando. E cada vez que ele cantava ia ficando mais legal, ia ficando a voz ficando mais limpa e ficando mais clara, com mais presença. A gente ficou tudo de bobeira aqui. O negócio era, sei lá, 2 horas da manhã. E ele, falei, se a gente deixasse, é porque a gente segurou a onda, porque o produtor também tem isso, né? O cara chegar e falar, não, até aqui beleza, a gente já teve 100% de aproveitamento, então vamos agora avançar para isso, né? Todo mundo cansado, enfim. E ele com maior gás, assim, se a gente desse uma corda a ele ia matar esse projeto numa noite, numa madrugada, enfim, cantando. E cantando mesmo, assim, com qualidade, sabe? Então, assim, essa experiência eu não tinha com ele. Acho que nem ele tinha, porque também a coisa de gravar e essa experiência de estúdio, assim, não é uma coisa que ainda faz parte corriqueiramente, com frequência da vida do Tom, né? Vai ser, porque certamente o Tom vai fazer muita coisa e vai gerar muito conteúdo, muito projeto, enfim. As pessoas que não conhecem vão ter uma surpresa muito positiva, muito legal. Bacana. Assim, a gente fica tentando ser o mais abrangente possível, né? Em relação a essas coisas, né? De ter, por exemplo, musicalmente falando, ter a batucada, que é uma coisa tradicional, que é uma coisa rica, enfim, ter esse instrumento e ter também a parte mais sofisticada, que é a instrumentação um pouco
de um teclado, de uma cobertura, de um instrumento de sopro, enfim. Então, musicalmente falando, o resultado que a gente espera, né, alcançar é esse. É de ser um projeto abrangente musicalmente falando, instrumentalmente falando, né, que seja rico, né, nesse sentido. A gente tem uma música aqui que eu tive o privilégio, o presente de arranjar, que é a música Não Vá, da Sandra de Sá, que é um sucesso assim, na voz da Sandra, e assim uma gravação que bota até medo para outras gravações. Eu falei, cara, como fazia, né? O que fazia então? E aí eu pensei num naipe de sopros ali, e a gente trouxe a música para um lugar meio gafieira, meio, sabe, uma coisa do samba, uma coisa do samba mais atual, enfim. Conversando com o jeito do Tom cantar, a moral da história, a música assim ganhou um corpo e ficou ótimo, a gente adorou. Eu sou suspeitão para falar, mas né? Eu adorei, eu saí daqui com a minha alma lavada, falei, caramba, que resultado maneiro, como é que a gente chegou nisso? O Ítalo também ficou amarradaço, curtiu, né? Então, o resultado que a gente espera é esse, né? A gente está numa fase agora de finalização de gravação de voz. Eu ainda tenho alguns complementos de melodia, de cavaquinho para fazer, né? Vou mandar esse esboço, esse material todo para o Jota Moraes fazer as últimas coberturas ali, né? E aí a gente parte para um próximo passo, que é edição, mixagem, afinação de voz, um cuidado na voz, um tratamento na voz, né? Para depois sim a gente ter essa pré-mix, a gente depois finaliza, faz qualquer tipo de correção, qualquer tipo de recall que precise, assim. E aí, feito isso, a gente parte para o último processo de uma gravação, que é o processo de masterização, que é onde, na verdade, a gente pega tudo isso que a gente fez, esse trabalho todo, e a gente dá um plus, assim, de sonoridade mesmo, assim, de volume, de peso, sabe, nessa faixa. E é isso, o caminho é esse, não tem muito o que inventar não, é isso. Eu agradeço ao Tom, agradeço à equipe, a confiança, a oportunidade. É muito prazeroso fazer isso, é muito prazeroso, assim, quando a gente encontra um artista que tem qualidade, que tem música, porque o Tom, ele tem dois valores, assim, que eu acho fundamentais, assim. Hoje em dia a gente fala, né, que o músico, o artista, ele precisa ser empreendedor, ele precisa ser um cara articulado e antenado nessa questão toda, né, de se autopromover e tudo. Mas eu acho que antes disso tem dois valores que eu acho que o Tom tem, assim, que é música de verdade e é simpatia. O Tom é muito simpático, o Tom traz uma expressão no rosto que ele já mostra o que ele pretende, sabe? Então, com isso, ele vai encontrar pessoas como você, como Fuleiro, como outros profissionais que vão chegar, e aí tem aquele velho ditado que diz, né? Cada macaco no seu galho, todo mundo tem o que contribuir, né? Para um produto desse, assim, né? Para um artista desse, né? Então, esses dois valores eu acho que botam o Tom num lugar de destaque, um lugar de segurança artística, sabe? De segurança musical, porque é verdadeiro, sabe? Assim, tem uma verdade, tem uma coisa. Né? Então é isso. É um privilégio para mim também, eu agradeço muito.